Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 14ª aula. Hoje a gente vai falar sobre tratamento terciário e vamos finalizar, todo o nosso estudo aí em relação às águas residuárias. Então, o que é o tratamento terciário? Também chamado de tratamento químico, né? Então, o tratamento terciário a gente chama de polimento final, onde a gente vai remover aí os poluentes que ainda ficaram, né? Alguns poluentes que são mais difíceis de sofrer oxidação e que precisam, têm a necessidade de serem retirados ao final, né? Então, a gente considera eles como poluentes recalcitrantes, de difícil biodegradabilidade, micropoluentes que estão presentes, né? E também temos a retirada aí de nitrogênio e fósforo, que ainda, né, possuem muitas vezes uma concentração mais elevada. Então, no tratamento terciário, a gente vai retirar ainda, né, sólidos que podem estar suspensos, carga orgânica que ainda não foi biodegradada, micropoluentes, cor, sais minerais e nutrientes, né, como eu falei para vocês, principalmente o nitrogênio e o fósforo. Então, a gente já viu aí, né, o efluente, a caracterização dele. Então, a gente viu os métodos físicos, tanto preliminar quanto primário, retirada de sólidos grosseiros, sólidos suspensos, né, parte da DBO também foi retirada. E aí, a gente partiu para o tratamento secundário, né, onde a gente fez a biodegradação quase que completa da matéria orgânica e também uma retirada aí de nitrogênio e fósforo, um percentual, né, também é retirado neste tratamento. Quando a gente entra aí no tratamento terciário, são para poluentes mais específicos que o efluente detém, né? Então, patógenos, metais pesados, sólidos inorgânicos e o residual dos nutrientes. Então, no tratamento terciário, a gente vai conseguir o grau, né, de limpeza desse efluente que a gente necessita para colocá-lo novamente no corpo receptor. E os principais processos envolvidos, então, é neutralização, precipitação química, membranas, troca iônica, stripping, extração, osmose reversa, oxidação, redução química e eletrodiálise. Notem que são, né, operações mais específicas, né? E algumas delas mais caras também, para fazer esse polimento final do efluente, deixar ele nas condições adequadas do corpo receptor, né, receber. Então, primeiramente, a gente vai falar da remoção dos nutrientes, né? Então, que no tratamento terciário, né, é usual fazer ainda, por ter essa presença, principalmente dentro da indústria de alimentos. Bom, a remoção de nitrogênio, ela se dá apenas no formato biológico. Então, a gente tem aí a presença, né, da amônia e a presença de algumas bactérias, como as nitrosomonas e as nitrobacter, que fazem, né, a reação e transformam em nitrato. Com o nitrato e a presença de uma fonte de carbono, que é o metanol, e a entrada aí dos micro-organismos pseudomonas, né? Então, esses micro-organismos, por exemplo, eles são extremamente patógenos. Então, a gente consegue fazer aí, utilizando, né, então, o metanol como fonte de carbono, a gente consegue transformar o nitrato presente em gás nitrogênio, que é o nosso objetivo. Para a remoção do fósforo, a gente tem tanto a remoção química quanto biológica. Na remoção química, a gente vai utilizar um agente químico para fazer a oxidação. Então, os produtos químicos que são mais usuais, né, de serem utilizados é a cal e o alumínio. Porém, eles formam precipitados, né? Ou também pode formar carbonato de cálcio solúvel. E aí a gente vai ter que tratar, porque vai ter um resíduo que é um lodo, né? Então a gente vai ter que tratar ainda este resíduo. E na remoção biológica, então, a gente vai trabalhar com a parte de aeração. Quando o oxigênio é suspenso do sistema, os micro-organismos acham que eles vão morrer, né? Eles ficam naquela condição anóxida, que eles vão achar que
não tem mais oxigênio para eles. E quando esse oxigênio é reintroduzido, então eles vão absorver o fósforo, né, com medo de acontecer novamente essa situação, e vão fazer a absorção, né, uma grande quantidade aí de absorção deste fósforo. E, né, posteriormente, esses micro-organismos, então, serão retirados do sistema com uma alta carga aí de fósforo absorvido por eles. Outra operação que a gente tem também é o tratamento por adsorção, que é um método simples, não é caro, né, e é muito usual dentro da estação de tratamento. Então, vai retirar aí substâncias orgânicas e inorgânicas que estiverem presentes, né? Apenas por adsorção. Então, não vai ocorrer a decomposição, mas vai ocorrer a adsorção. Essas ligações, então, podem ser químicas e físicas. Na adsorção química, a gente tem uma ligação mais forte, né? Entre o adsorvente e o adsorvato. Então, o adsorvato é a nossa matéria orgânica ou inorgânica que está presente. Na adsorção física, então, a gente tem ligações mais fracas, né? E essa reação também pode ser revertida, porque são ligações, né, que não são ligações covalentes, que são ligações mais fortes que conseguem, né, segurar essa adsorção. E os fatores que influenciam na adsorção, então, é a taxa de transferência de massa, tempo de contato, concentração do material a ser absorvido, área superficial do poro, tipos e características do carvão que vai ser selecionado, pH, temperatura e pressão, as condições ambientais, né? Teor de sólidos em suspensão no afluente também influencia, e presença também aí de uma grande quantidade de micro-organismo que poderá formar, né, o filme biológico. E essas etapas, então, né, elas são dadas da seguinte forma. Primeiramente, ocorre a transferência aí do adsorvato através do filme biológico, porque não tem jeito, né? O carvão, ele serve como um suporte de imobilização. Então, parte dos micro-organismos vão ficar imobilizados neste carvão, neste suporte. E pode ocorrer aí uma biodegradação, simples, mas pode, e não é o objetivo. Então, a gente quer que esse filtro aí seja o mínimo possível, né? Esse filtro biológico. Difusão através dos poros do carvão ativado e depois a formação das ligações químicas e físicas, né, do adsorvente com o adsorvato. O carvão ativado, ele pode ser produzido tanto de origem vegetal, como a gente tem exemplo aí de amêndoas, casca de ovo, origem mineral e origem animal, até mesmo como ossos. Notem que a gente pode utilizar da própria indústria, né, resíduos para produzir esse carvão ativado, né, para ser utilizado nessas colunas. Também podemos utilizar o carvão de outras formas que a gente vai ver posteriormente. Então, método de utilização do carvão, né? Então, a gente tem o carvão ativado granular, que ele é realizado numa coluna de leito fixo, né? Então, ele é empacotado e a gente passa o líquido do topo da coluna e retira no fundo da coluna já com ele, né, mais clarificado. O carvão ativado em pó, que pode ser utilizado em flotadores e sedimentadores e vai ajudar, né, na decantação ou na flotação, né, clarificando melhor, né, esse fluente. Também temos a utilização de carvão ativado lá em lodos ativados, gente. Não só em lodos ativados, mas também toda a configuração de lodos ativados. Então, é interessante adicionar, porque a gente, além de ter uma oxidação biológica, a gente ainda vai ter uma adsorção. Então, a gente consegue retirar melhor os poluentes que estiverem presentes, né? Então, ajuda aí, inclusive em compostos recalcitrantes, que são difíceis de biodegradar. E as vantagens dessa associação, né? Então, é a manutenção da estabilidade do sistema, redução da concentração de poluentes prioritários, remoção de amônia e cor, melhoria na estabilidade do lodo e redução dos VOCs, que poderão, né, ser liberados, né, por essa aeração dentro do reator.
Então, essa associação do carvão ativado com o tratamento biológico ali de lodos ativados e suas variantes é muito interessante para o processo. E aí a gente pode fazer a medida da capacidade de adsorção. Como que a gente vai fazer essa medida? A gente vai utilizar as isotermas de adsorção. A isoterma mais usual, né, é a isoterma de Friedrich que a gente vai ver. E a gente pode calcular, então, a quantidade de adsorvato adsorvido por unidade de massa do material adsorvente. Então, a gente vai levar em consideração aqui a concentração inicial de adsorvato, a concentração de equilíbrio do poluente, a massa do material adsorvente e o volume, né, da amostra em litros. Então, os tipos de isoterma, né, como eu comentei com vocês, a mais usual é a de Friedrich, mas a gente também tem a de Langmuir, que vem aí sendo muito utilizada, e entre outras, né, isotermas que a gente tem à disposição na literatura. Então, a equação de Friedrich, ela leva em consideração, né, a constante de Friedrich, que é uma constante experimental, né, que relaciona aí a capacidade de adsorção, e seu valor também vai depender da temperatura. Então, a gente tem que fazer teste de tratabilidade, tá, com essas isotermas. E o N também é uma constante experimental adimensional que representa aí a intensidade de adsorção está relacionada ao número de sítios ativos. Então, essas isotermas, elas precisam ser realizadas, né, ser trabalhadas, né, para analisar essas constantes, né. Outro ponto, gente, é que a quantidade de adsorvente ela é estimada por segurança como sendo cerca de 50% da capacidade teórica de adsorção. Então, qualquer carvão ativado que a gente for utilizar, a gente vai sugerir, né, o valor numérico aí de 50% da sua capacidade, por questão de segurança, para a gente fazer com que essa coluna, né, trabalhe bem e funcione bem. Também podemos calcular o tempo de ruptura, né? Quanto tempo que vai levar para essa coluna romper e não conseguir mais fazer a adsorção. Coloquei uma tabela para vocês também, mostrando aí os tipos de materiais que podem ser utilizados. Então, exemplo, né? Coco, madeira, turfa, lignina, carvão, né? Que a gente pode utilizar. E aí as suas características, formato, densidade aparente, dureza, número de iodo. O número de iodo nos fornece a porosidade de cada material. E a gente tem outros também, né, na literatura que são materiais muito bons, às vezes mais caros, que conseguem uma boa adsorção. Então, foi proposto um exercício de adsorção, né? Foi dada a isoterma de adsorção de éter-metilbutil terciário, que foi levantada em uma amostra de carvão ativado. Essa isoterma foi determinada, né, numa amostra a 15 graus Celsius, usando frasco âmbar de 0,250 litros, e na tabela são apresentados os dados da isoterma. Determine os parâmetros da isoterma de Friedrich, que é K e 1 sobre M. Então, foi dado aí a concentração inicial do poluente, a massa de carvão e também a concentração na fase líquida. Foi dado também a equação de Friedrich, né, para a gente calcular esses parâmetros, e também foi dado essa equação para a gente calcular aí a quantidade de adsorvato adsorvido em relação à concentração inicial e à concentração de equilíbrio. Então, a solução, eu coloquei aqui para vocês, né, a tabela que eu faço em sala de aula, que a gente calculou, então, esse valor de Q, né, fez o logaritmo e fez o log da concentração de equilíbrio. Por que a gente fez esses cálculos? Porque analisando a equação, então para a gente conseguir, né, achar esses parâmetros, a gente aplicou logaritmo. Lembrem, essa equação aqui não é uma equação exponencial, então a gente vai aplicar logaritmo, né, nela. A gente chega nessa equação e aí assim a gente consegue calcular log de Q, né, e o log da concentração do coeficiente angular, né?
que é o log da concentração de equilíbrio. Então, por essa equação, a gente acha o coeficiente linear e angular, né? E a gente acha, então, o valor de K e o valor de 1 sobre N, né? Que é considerável favorável, né, à adsorção, este valor. Por que ele é considerado favorável, né? Valores abaixo de 1, então, são considerados valores bons para a adsorção. A gente também pode citar outras operações, né, relacionadas ao tratamento terciário, como as operações por membranas, né? Então, essas operações podem ser osmose inversa, ultra, micro e nanofiltração. E a gente tem aí as características do permeado e o tipo de elementos que eles podem remover, né? Que essas operações podem remover. Então, a gente tem que fazer uma análise de quais poluentes químicos presentes que a gente almeja, né, fazer a retirada. Também temos os tratamentos oxidativos, né? Então, nesses tratamentos oxidativos, a gente vai oxidar todos esses compostos em gás carbônico e água. E quais são esses agentes? A gente pode trabalhar com agentes físicos e agentes químicos. Nos agentes físicos, a gente tem aí temperatura, radiação ultravioleta, radiação solar, filtração. E nos agentes químicos, a gente tem cloro, que é o principal, né? Dióxido de cloro, ozônio, peróxido de hidrogênio e ácido acético. Então, vou falar um pouquinho deles, né? Coloquei essa tabela para vocês, mostrando aqui os oxidantes e o potencial de oxidação eletroquímica. Por mais, né, que esse potencial vai nos dar, né, como é que o potencial de cada composto, né, em relação à oxidação, não vai nos falar da velocidade. Então, não significa, por exemplo, que o flúor tem uma maior velocidade de oxidação quando comparado aí ao cloro, né? Então, ele tem um potencial de oxidação maior, mas não nos fala da velocidade. E dentre esses processos oxidativos, então, a gente tem o clássico, que é a cloração. E essa cloração ela pode ser gasosa, combinada com dióxido de cloro, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio. E as vantagens do uso de cloração são N vantagens, né? Primeiro porque é facilmente disponível esse produto, extremamente barato, né? É fácil de aplicar, deixa resíduo, e esse resíduo é fácil de fazer a detecção, e também destrói a maioria dos micro-organismos patogênicos. Então, a cloração dentro da indústria é muito usual em tratamento de efluente, né? Até para desinfecção dos próprios equipamentos. Os inconvenientes da cloração, né? Como todo produto químico tem os seus inconvenientes, então é que eles podem formar compostos organoclorados dependendo do tipo de compostos que está presente no efluente. E também podem formar aí compostos de metano, né? E que são extremamente carcinogênicos. Então, tem que ter esse cuidado na utilização de cloro. Também temos os processos oxidativos avançados, que a gente pode citar aí a utilização da hidroxila, né, livre. Ela é extremamente potente, oxidante, né? E também pode ser utilizada em associações. Exemplo, peróxido de hidrogênio mais ozônio, ozônio mais ultravioleta, dióxido de titânio mais ultravioleta, né? Então, a gente pode utilizar em associações. Falando da ozonização, que inclusive hoje está em alta, né? Que estão falando, tem uma linha de pesquisas que fala que o ozônio, né? Ele cura até o coronavírus, né? Mas a ozonização, ela é utilizada também para tratamentos médicos, né? Então, quando a gente tem uma bactéria, contrai uma bactéria, e essa bactéria você não consegue eliminá-la com o uso de antibióticos, é feita a utilização da ozonização. É usual, né? Até para fechamento de feridas. Então, o ozônio é muito bom, porque ele mata os micro-organismos. Então, ele também pode ser utilizado como agente de desinfecção dentro do tratamento de efluente. Também temos, né, aí algumas aplicações do ozônio em águas residuárias, são muitas.
Só que o ozônio, em comparação ao cloro, por exemplo, ele é muito mais caro, né? Tem um valor bem expressivo em relação à cloração. E quais são os benefícios do ozônio, né? Então, o tempo de reação é reduzido, não há ozônio remanescente e ainda a gente consegue saturar e chegar a níveis de saturação da água utilizando o ozônio. Porém, também temos o inconveniente que quando a gente tem a presença de brometo, a gente forma bromato e também é um agente carcinogênico, então tem que ser levado em consideração. Coloquei para vocês também uma tabela, né, de dosagens de ozônio, né, para diferentes tipos aí de poluentes que podem estar presentes. Isso aqui também ajuda, né, em projetos para vocês, projetos futuros, né, como uma fonte de base. Gente, então essa foi a nossa última aula de tratamento de efluentes líquidos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a próxima aula, onde a gente vai iniciar, né, então, o tratamento aí de resíduos sólidos.